um homem pode ter um filho e jamais agir como um pai. Essa tarefa exige muito mais do que se possa imaginar. Exige amor, doação, responsabilidade, carinho, segurança, todos os ensinamentos e preceitos básicos, desde os primeiros passos até que ele alcance uma segurança maior e então possa caminhar com as próprias pernas. Essa tarefa ela poderia ser muito mais prazerosa, muito mais segura, se ela pudesse ser dividida entre o casal. Mas como nem sempre isso é possível, que pelo menos a referência paterna tome consciência e conduza a vida dessa criança com o mínimo de dignidade possível. Entre ser pai e ser um mero reprodutor, existe uma enorme diferença. Olá, amores! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Recanto, a esse cantinho que eu batizei como Cantinho da Paz. Canal Aprendizados que deseja tão somente contribuir na questão de atos conscientes, na transformação nossa de cada dia, de uma vida pautada naquilo que é mais adequado, naquilo que é mais justo, naquilo que é mais correto. Agora, sem rotular, sem exigir, sem determinar, mostrar que nessa vida tudo pode ser modificado, tudo pode ser melhorado. Isso vai depender da escolha de cada um, da minha, da sua, das nossas escolhas, o tempo todo. Então, por favor, já dá uma curtida aí, dá um joinha, deixa o seu like no canal, comente aqui embaixo, compartilhe. E é lógico, se inscreva, faça parte da rede da positividade, aumente o número da nossa família, participe dessa corrente do bem e ajude o canal a crescer e alcançar um número maior de pessoas. Eu vou ficar muito feliz. Então se inscreva nesse exato momento e, por favor, não esquece de ativar o sininho das notificações, ok? Olha, essa postagem que eu fiz lá no blog, né, um texto assim que eu jamais imaginei que fosse gerar tanta repercussão. Escrevi esse texto muito rapidamente, por conta de uma polêmica, de uma campanha, de uma marca famosa, de perfumes e cosméticos, onde colocou uma figura pública, uma pessoa famosa, que tem a sua opção sexual, seria centralizado nessa campanha. Isso gerou muito comentário, isso gerou muito preconceito, muitos homens se posicionaram com muito machismo. Eu fiz essa postagem, repito, jamais imaginei que ela pudesse causar tanta repercussão. Mas essa repercussão, ela foi provocada, ela foi gerada em nome não dessa polêmica em si, mas em nome do número gigantesco de mulheres que sofrem pelo mesmo problema. Você vai entender melhor o que eu estou falando se você fizer uma visitinha ao nosso blog, para que você possa compreender um pouquinho melhor. Então foi um bombardeio de comentários positivos, graças a Deus. Muito obrigada a todas as mulheres que compartilharam, que comentaram, que comungaram do mesmo pensamento que eu. Muitos e-mails, então é algo que causa um impacto muito grande. Saber que estamos em pleno século XXI e essa problemática ela continua exatamente igual, ela não muda. O número de pais que abandonam, que são omissos em relação aos seus filhos. E aí fica tudo nas costas da mulher, da mãe, toda essa responsabilidade que poderia ser dividida de uma forma amigável, de uma forma respeitosa, em comum acordo, para que essa criança tivesse o apoio de ambas as partes e tivesse um crescimento saudável. Mas infelizmente não é isso que acontece. Quanto mais a gente abrange, quanto mais a gente propaga assuntos relevantes, assuntos com temas que vão ajudar pessoas, isso é maravilhoso. Para mim, rede social é isso, é ajudar, é contribuir, é esclarecer, é orientar, não gerar polêmica, muito pelo contrário. Antes de compartilhar qualquer coisa,
você preste atenção um pouquinho naquilo que está escrito, no que você está compartilhando exatamente. Dê uma avaliada, uma lida, para ver se você comunga daquele mesmo pensamento antes que você compartilhe e isso possa ser propagado de uma forma fulminante. Redes sociais, elas funcionam exatamente assim. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente opina, com aquilo que a gente compartilha. Então quando você age de forma preconceituosa, isso é horrível, porque a questão que a gente estava ali debatendo naquela postagem é a qualidade de vida da criança. O que você acha que é mais adequado, que é mais justo para uma criança? É receber amor, independente de quem esteja proporcionando esse amor. Isso é uma questão para ser levantada, para ser debatida, mas que faz você pensar e você repensar no machismo, no preconceito. Preconceito é todo ato, um pré-julgamento, é uma intolerância daquilo que é contrário à nossa forma de pensar, daquilo que bate de frente com aquilo que a gente acha que é normal. É uma intolerância a tudo que foge da normalidade. Isso chama-se preconceito. Assim, uma qualidade de vida satisfatória que atenda todas as necessidades da criança, colocando em primeiríssimo lugar o amor. Eu acho que isso é o que mais convém. O assunto é longo, complicado, delicado e complexo. Com essa aproximação agora do Dia dos Pais, com tudo que eu li nos e-mails, meu Deus, é uma coisa assim impressionante, né? O número de mulheres que sofrem, que ficam com uma sobrecarga tão grande aí da criança. Quem dera fosse apenas a sobrecarga financeira, mas é a sobrecarga emocional. Isso pesa muito, não é? Isso é muito difícil. Só mesmo uma pessoa totalmente inconsequente e irresponsável para não avaliar dessa maneira. Infelizmente, estamos vivendo no século XXI, modernidade, avanços, mas essa questão não consegue avançar. A omissão, a ausência de reprodutores irresponsáveis. Primeiro, pensão alimentícia é lei, é dever, é obrigação. Quem se recusa a pagar pode ser acionado na justiça a qualquer momento. Basta a mulher procurar os seus direitos, a menos que ela não queira, que ela queira abrir mão do direito do seu filho. Aí já é com a mulher. Você que relatou para mim as suas dificuldades financeiras, as suas dificuldades emocionais em lidar com toda essa situação de abandono, de descaso. E até por questão de medo, você não busca os direitos que a lei assegura ao seu filho. A partir do primeiro mês de atraso da pensão, ele pode ser preso, sim, preso em regime fechado, tem que pagar todo o atraso aí da pensão alimentícia e ele só vai ser liberado pelo juiz a partir do momento que ele quitar a dívida aí com a justiça. O juiz irá priorizar as necessidades do beneficiado, ou seja, da criança em questão. Mas não tem nada a ver essa coisa, sou casado, casei, tenho família, tenho 5, 7, 8 filhos. Isso não vai interferir em nada. Você sabia que muitos chegam a fingir na frente do juiz que ganham valores bem abaixo, que não tem isso, que não tem aquilo, uma coisa absurda, né? Um verdadeiro papelão, assim, uma cena, assim, digna de novela. Mas tem muitos que fazem isso aí na frente do juiz. Mas aí, por outro lado, todo mundo sabe, né, que o camarada tem casa, tem carro, tem terreno, tem bens materiais, vive aí numa vida relativamente confortável, né, uma vida bacana. Mostra um padrão diferente daquilo que ele passa diante do juiz. E aí, nesse caso de dúvida, né, um fala uma coisa, a ex fala outra, o cara fala uma coisa e começa aquela confusão. O que pode acontecer aí? O juiz poderá fazer um levantamento junto à Receita Federal para saber exatamente o que é que o camarada possui, o indivíduo possui. Se ele achar que ainda não é convincente, o juiz poderá pedir também a quebra do sigilo bancário.
Quer dizer, de todas as formas e maneiras, ainda que seja um processo moroso, demorado, lento, você sabe como a justiça brasileira não é? Tem essa morosidade, essa lentidão, mas de repente você tem a sorte de pegar um advogado bacana, que entre com toda a força possível e aí abrace a sua causa e de repente as coisas podem acontecer de uma forma mais rápida. Pra você ter uma ideia, tem homens que colocam assim bens materiais no nome de pessoas da família, sabe? No nome de terceiros, de pessoas, de familiares, de amigos, enfim, exatamente para se livrar. Então, quer dizer, já é uma coisa assim estratégica, já é uma coisa feita de caso pensado. Tem condição uma coisa dessa, né? É uma coisa assim que a gente se recusa a acreditar, porque qual é o foco aqui? Qual é a centralização aqui? É um filho. Não estamos falando de outra coisa, estamos falando de um filho. E aí o camarada ter capacidade de fazer uma coisa dessa com o próprio filho, fingir que não tem bens materiais para que a criança não usufrua dos direitos que a lei lhe assegura. Não há palavras para descrever uma atitude como essa. Uma outra coisa muito comum também que acontece é que a partir do momento que ele se envolve com uma outra pessoa ou constitui uma nova família, o filho do outro casamento parece que não existe mais. Existe um esquecimento, uma omissão, uma rejeição que chega a doer na alma. Mas isso é a realidade de milhares e milhares de crianças no Brasil e no mundo. Pasmem, mas eles são capazes de fazer isso. Tudo isso que eu falei para você aqui, né? Quer dizer, só esse pouquinho de coisa que eu estou aqui repassando para você e muitas outras questões, muitos outros direitos, tudo isso você pode ser orientada, não é? Você pode obter todos os esclarecimentos necessários através de um advogado. Muitas mulheres são ameaçadas pelos seus ex-companheiros para que não procurem a justiça. Você sabe disso. Tem mulher que é ameaçada, o cara fica ameaçando. Olha, se você procurar a justiça, eu vou fazer isso com você, eu vou te fazer isso, isso e isso. Não é? A gente vê isso aí direto na TV. Então, para evitar esse tipo de coisa, o que você faz? Você procura uma delegacia, de preferência a delegacia da mulher. E aí, você faz um boletim de ocorrência por um crime chamado coação no curso do processo. Tá? Caso essa ameaça persista, né, seja mais grave ainda, pode aí pedir ao delegado, à delegada, uma medida protetiva, que significa o quê? Que ele tem que ficar longe de você. Ele não pode se aproximar de você sob hipótese alguma. Jamais ceda às chantagens feitas, né? Elas costumam partir de familiares, amigos mais próximos. Ah, olha, se fosse você não colocava fulano na justiça, né? Fulano foi bom, não sei o quê, isso aí vai causar muita confusão, pode acontecer isso e aquilo com você. Não ceda, não ceda. A pensão alimentícia é um direito assegurado por lei, entendeu? Às crianças, ao seu filho. Portanto, você não abre mão. Gente, ressalto nesse momento que criança não quer saber de nada. Criança não quer saber de condição, de opção sexual, condição física, sabe? Como é que é a pessoa, de onde... A criança não quer saber nada disso. A criança quer saber se é amada, se ela vai ter os seus direitos garantidos. Casa, comida, escola, saúde, lazer, toda a segurança. E acima de tudo, a criança quer saber de amor, de atenção, de carinho. Presta atenção, você que é homem. Cada vez que você tenta driblar, enganar, fingir perante a justiça as suas reais condições socioeconômicas, as suas reais condições financeiras, sabe quem que você está prejudicando? Você não está prejudicando a sua ex, que na verdade é a mãe do seu filho ou mãe dos seus filhos. Você está prejudicando diretamente o seu filho ou os seus filhos. E aí vamos a algumas pequenas diferenças, né? Como que age um pai? Como que age um reprodutor? Por exemplo, um pai de verdade, um pai que faz jus a esse nome, a essa referência de amor, de alicerce, né, de construção, de referência
para o filho, jamais será necessário que a sua ex-companheira procure as vias judiciais. Um pai de verdade, ele facilita tudo. Ele sabe quais são as necessidades, tudo que uma criança precisa. Um pai de verdade jamais é negligente, jamais é omisso, jamais é irresponsável, jamais ele age com qualquer sentimento de rejeição em relação ao seu filho. Absolutamente. Um pai de verdade, ele jamais vai colocar de lado um ser que ele ajudou a gerar. Quem faz distribuição de sêmen, não é? Quem faz depósito de sêmen é o reprodutor, não é um pai. Um pai de verdade, ainda que esteja longe fisicamente, ele é presente ali o tempo todo. Tem plena consciência dos seus deveres e jamais questiona a lei. A criança já vai ter que aprender a lidar com a ausência, não é? Com esse processo aí de separação, ok? Então, além disso, o pai não querer ou fugir da responsabilidade de proporcionar uma qualidade de vida cada vez melhor para o seu filho, um pai de verdade jamais vai fazer isso. Muito pelo contrário, ele quer que a criança tenha o melhor. Muitas vezes até por se sentir culpado, por estar ausente da criação, da educação, do dia a dia, do desenvolvimento. Então, o que muitos dos pais que têm essa consciência, o que eles fazem? Eles tentam de todas as maneiras, não é, proporcionar até financeiramente um padrão de vida às vezes muito melhor, para que se sintam menos culpados na questão da separação, da ausência desse apoio, dessa referência paterna. A sobrecarga sempre vai para a mulher. Então, ela precisa ter muita fibra, ela precisa ser muito firme, muito forte, ela precisa renunciar a uma série de coisas para amenizar o máximo possível os efeitos, os danos psicológicos que possivelmente, dependendo da criação que essa criança vai receber, poderá criar danos assim irreversíveis ao longo da vida. Isso é muito sério. Então a gente sabe que hoje em dia, nessa modernidade, são muitas as mães que assumem o papel. São mães e são pais ao mesmo tempo. E essas mães maravilhosas, lutadoras, essas leoas que se desdobram para proporcionar um nível de vida, sabe, o mais tranquilo possível, cercar a criança de todo cuidado, de todo carinho, de tudo que ela necessita, mas mesmo assim, mesmo com todo amor, mesmo com todo esse carinho, com todo esse cuidado, com todo esse aparato em torno da criança, não é? Ali vai ficar uma lacunazinha com aquele ponto de interrogação, né? O motivo pelo qual essa figura paterna se mantém tão ausente da vida dessa criança. Quais as razões para tudo isso? O que leva um homem a ficar tão ausente da vida de uma criança? Isso é um ponto de interrogação que vai ficar lá dentro. Um pai de verdade nunca, jamais, independentemente de quaisquer circunstâncias, se ausenta da vida do seu filho. Jamais. O pai de verdade jamais vai admitir esse tipo de coisa. Esse laço é indestrutível para um pai de verdade, um pai consciente. Um homem que rejeita, abandona, foge, que é omisso e irresponsável, ele vai ser cobrado de todas as formas possíveis que você imaginar. Ele vai ser cobrado judicialmente, ele vai ser cobrado pela consciência, ele vai ser cobrado por essa criança quando se tornar um adulto, e ele vai ser cobrado pelo plano espiritual. Porque se você é homem, você está me ouvindo aqui, agora nesse momento você está me assistindo, você acha que essa justiça aqui da terra, ela é severa? Isso porque você desconhece a espiritualidade. A missão que traz uma mãe e um pai, quando você abandona essa causa, você vira as costas e vai embora e diz tchau, eu não quero mais isso, você está causando uma ruptura naquilo ali. Então você vai ser cobrado no plano espiritual também. Você esteja preparado. Então, ex-esposa, ex-namorada, o que menos importa é a expressão, é o termo que você vai usar. O que importa é que foi gerado filho, foi gerado um fruto
foi gerada uma criança, portanto existe ex-companheira, ex-mulher, mas jamais vai existir ex-filho. Gerar um filho é um ato de muito amor, exige muita maturidade, muita responsabilidade e muita doação. Você que é homem, né? Você que plantou essa sementinha, muito mais importante que aquele prazer que dura apenas alguns minutos durante o ato sexual, ele vai se tornar praticamente insignificante se comparado ao prazer, à bênção, não é? De você ter essa relação, de você ter essa experiência de se tornar uma referência paterna. Então é o seguinte, ouvindo esses rápidos esclarecimentos, essas rápidas observações, essas rápidas colocações, onde você acha que se encaixa com perfeição? É a pergunta que eu estou fazendo para você nesse exato momento. Você é aquele paizão de verdade, aquele paizão bacana, incrível, daqueles que lá na frente, sabe, quando os seus passos diminuírem a velocidade, quando a idade estiver mais avançada, quando as marcas do tempo começar a desenhar o seu rosto, que o seu filho vai sentir assim um baita de um orgulho, uma baita de uma admiração por todos os valores, né, por todos os exemplos que ele recebeu de você, independentemente de você conviver diariamente ou você conviver de uma forma mais distante, independente disso. Ele vai ter do que se orgulhar, ele vai ter do que se admirar da sua figura. Qual a história que ele vai ver em relação a esse pai? Ele vai querer acolher essa velhice com todo amor, com todo carinho, com toda gratidão? Ou será que não vai ser bem assim? Ou você acaba de descobrir, nesse exato momento que eu estou aqui falando para você, que você não se encaixa nos padrões de um pai de verdade. Você se encaixa melhor na questão, na definição do reprodutor. Se tudo nessa vida é questão de escolha, que tal agora você fazer uma escolha decisiva, definitiva? Que tal você refazer os seus passos, reconstruir as suas atitudes, você consertar os seus inúmeros erros? Que tal você assumir verdadeiramente o seu papel? Sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de corrigir, sempre é tempo de avançar, sempre é tempo de modificar, de transformar, sempre é tempo de nos tornarmos pessoas bem melhores. Nunca é tarde, jamais. Mesmo que já tenha passado um tempo considerável, por isso que você tem que se apressar. Você que está tendo essa conduta de reprodutor, você tem que correr contra o tempo agora para que você recupere, não é, a sua referência como pai, para que você adquira o respeito do seu filho, o carinho, o amor do seu filho. E lá na frente, mais adiante, você diz, poxa vida, graças a Deus que eu tomei consciência a tempo do meu papel e procurei corrigir a minha conduta que estava totalmente errada. Aos pais incríveis, maravilhosos, pai-heróis, protetores, provedores, amorosos, dedicados, aos pais com P maiúsculo. Aqui vai o meu carinho, a minha admiração, o meu mais profundo respeito, não é? E a minha mais verdadeira homenagem a cada um de vocês, independentemente de data. Eu não gosto de data, não gosto de calendário. E, infelizmente, para aqueles que ainda se comportam como verdadeiros reprodutores, eu vou ficar aqui na torcida para que haja uma mudança urgente, imediata, que você possa modificar tudo enquanto ainda dá tempo. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até agora, tá bom? Se você acha que tem alguém que se identifica, é uma amiga, alguém da família,
uma pessoa que está passando por uma situação semelhante, que não sabe muito bem como fazer, como recorrer. Se você acha que esse vídeo vai ajudar de alguma maneira, então, por gentileza, compartilha, não é? Muito obrigada, Deus, por mais um trabalho concluído. Espero que essas palavras sejam abençoadas, iluminadas e que possam ajudar muitas pessoas. As minhas palavras possam alcançar, que Deus abençoe, ilumine, que possa ajudar um número grandioso, tanto de mulheres, tanto de homens, para que possamos ter consciência do nosso verdadeiro papel nessa rápida passagem aqui embaixo chamada vida. Não fujamos das nossas responsabilidades jamais. Um grande beijo para você. Até a próxima.